Fala, desenvolvedores! Aqui é o Papai Maker trazendo para vocês mais um vídeo aqui de sequência da nossa Godot 3, trazendo novos recursos e técnicas avançadas para vocês adicionarem efeitos e vocês conseguirem programar com o mínimo de recursos possível. Essa é a ideia, tá, gente? Eu procuro ensinar vocês a usar o menos programação possível para ter o melhor resultado possível. Esse é o segredo de um bom profissional de desenvolvimento de jogos e sistemas, tá? Mínimo de código para o máximo de desempenho. Então a gente vai tentando focar nessa visão. No vídeo passado, a gente fez aqui o nosso trail, ok? Então o que acontece? Quando o cristal ele começa a avançar, olha que legal. Ele vai vindo, né? Agora a gente está bem otimizado, ó, então a gente consegue ver o trail, o caminho do cristal, tá vendo? Fica super show, fica bonito pra caramba. E a gente otimizou para fazer com que ele não use muito o recurso da máquina. Então a gente focou aqui no nosso script do cristal, utilizando uma estratégia bem simples. Por isso que eu falo que isso é mais importante quando a gente está aprendendo a fazer jogos, é aprender estratégiazinhas, técnicas, tá vendo? A gente aprendeu a como pegar o process aqui, quebrar sem usar timer, sem usar nada, né? A gente poderia fazer um timer para isso, mas aqui a gente tem um controle legal, ó. Mudou um númerozinho aqui, já muda o resultado todo, né? A gente consegue fazer esse esquema bem legal. Vamos pegar essa cor aqui, ó. Vamos dar uma forçada nela aqui para ela ficar mais viva um pouco, porque como a gente mexeu e colocou aqui o canvas item, a cor ficou um pouquinho mais branca, mais diluída, né? Então aí a gente pode deixar ela mais forte ali, ó, para deixar mais vivo. Agora ficou um pouquinho mais legal, tá vendo? Ó? E a gente percebe, né, que ele adiciona aquele efeito, tá vendo? Ó? De transparência que fica muito bonito. E toda essa linha calculada para a própria Godot. Então o que a gente vai fazer agora? Eu quero fazer com que quando eu pegue aqui e o cristal, né, o nosso cristalzinho, ele pegue e morra, a gente está dando aqui um kill refreeze direto. Só que como a gente tem esse efeito agora, a gente tem que trabalhar para que esse efeito fique bonito até quando ele morra. Porque, vamos ver aqui, né, gente? Quando a gente está acertando, quando o cristal bate na gente, o que acontece? Ó? Aquele traço, aquela linha bonita, e aí quando ele some, ó, pum, 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 dá aquela brochada. Por quê? Porque fica feio, né? Ele simplesmente pegar, bater na nave e desaparecer. É legal se ele começar a desaparecer gradualmente, e a gente vai fazer isso aí. Para fazer isso daí, a gente tem que pensar na estratégia, a gente tem que pensar em como fazer. Primeira coisa, se eu dou um kill refreeze aqui, o nosso trail vai sumir junto. Então o que a gente pode fazer? Como que a gente pode pensar? Eu posso pegar, quando a gente for destruído, a gente não morre imediatamente. Quando a gente for destruído, a primeira coisa que a gente faz é sumir com o sprite e sumir com a área, para não ter mais colisão. Então se eu vier aqui agora, e em vez de fazer isso aqui, eu colocar no sprite, para ele sumir, e a nossa área, né? Agora o efeito ele fica diferente. Quando a gente pegar o cristal, o trail vai ficar parado ali, né? Ele vai ficar com o trail parado, mas o trail não vai desaparecer, tá? O trail vai ficar parado. Aliás, ele vai ficar me seguindo ainda, tá vendo? Olha que legal. Ele continua me seguindo, né? Porque a gente destruiu a área, mas olha que show, ele continua me seguindo. Mas agora a gente não tem mais, né, os cristalzinhos ali, ó. Então quando eu encostar ali, ó, agora ele tem ali e fica me seguindo. Ó. Começa até a acumular um monte de linha na tela aqui para gerar todo esse efeito. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar uma variável, ó, var morto é igual falso. Ele não está morto. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou criando um status, né, um estado dele aqui. Eu estou dizendo, perguntando, ele está morto? Sim ou não? Porque eu posso setar esse cara aqui para um valor como verdadeiro e mudar o comportamento aqui dentro. Ó. Quando ele morrer, a gente só diz assim, ó, morto igual a true. Então a partir de agora, eu posso saber se ele está morto, porque ele morreu aqui, ó. Então se eu fizer aqui agora, vir aqui, ó, e falar assim, ó, se not morto, ou seja, se ele não está morto, ele faz tudo isso aqui, ó. Então agora a gente tem um estado, ó. Então se ele não estiver morto, executa tudo. Quando ele morrer, ó, ele vai estar habilitado como morto. Então agora, o que vai acontecer? Quando o nosso cristalzinho bater na gente, ó, tá? Ele vai parar, tá vendo? Agora, mas ele não segue mais, ó, porque ele disse que tá morto, ó. Só que ele continua processando, tá vendo? Ó? Ele continua processando. Ó, e a gente criou esse monte de linhas aqui, ó. Só que ele continua em processamento. Então vocês continuam
né, como ele está em processamento, vocês continuam podendo fazer cálculos aqui, ó. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer para ele o seguinte, ó, se ele estiver morto, ou seja, um else aqui, ó, né? Então, se ele não estiver morto, faça tudo isso. Caso contrário, faça isso. O que a gente pode fazer agora? A gente pode pegar e dizer para ele que quando ele estiver morto, ele vai matando o trail dele lentamente. Se a gente vier aqui e fizer assim, né, ó, trail ponto, remove point, tá? Como que eu posso saber qual ponto que eu tenho que remover? Essa é a questão. É super simples, é uma questão só da gente pensar. Quando ele começa a navegar, ele adiciona um ponto. Se a gente parar para pensar, esse ponto que ele adicionou aqui é o primeiro ponto. E o primeiro ponto do nosso trail aqui, do nosso line2D, é o ponto 0. Então, se eu estiver apagando o ponto 0, eu vou estar apagando o último ponto, que na verdade é o primeiro que foi colocado lá na ponta. A ponta do nosso trail sempre vai ser a ponta 0. Aí fala, mas eu removi o último lá da ponta. O que acontece? Assim que eu removi o 0, o trail automaticamente vai pegar aquele ponto 1 que estava lá, né, que agora ele é o 1, e vai transformar em 0. Então a pontinha da nossa cauda sempre será o ponto 0. Se eu executar aqui agora, o que vai acontecer? Assim que o cristal bater na gente, vocês vão ver que ele vai pegar, vai tocar, e ó, como ele ficou gradual, né, ó, aí ele vai sumir, ó. Que legal. Tá vendo? Mas e se eu quiser controlar a velocidade que esse ponto some aqui, ó? Tá? Eu posso fazer a mesma estratégia. A gente pode tirar isso daqui, ó, e continuar adicionando os frames, ó. E faz a mesma coisa, ó. Eu posso usar esse recurso aqui, ó, né? Que faz com que, quando um determinado quadro é um múltiplo de 6, ele vai girar um ponto. Assim ele se torna mais lento e ele vai tirar um ponto a cada 10 vezes, né, 10 vezes por segundo. Ó. Vamos ver como ele vai diminuir um pouquinho o efeito. Ó. Ó, agora fica um pouquinho mais devagar. Tá? Aí vocês podem falar, mas ficou estranho. Então, mas vocês têm controle. Vocês conseguem controlar isso aí agora. Ok? Então, eu estou mostrando para vocês como que vocês podem utilizar isso, ó, né, como recurso. Ó. Tá? Então, se vocês quiserem mais rápido, vocês podem fazer isso aqui, ó. Ele fica mais rápido. Vocês conseguem fazer o ajuste. Então, agora, quando ele bater, ó, ele vai ficar bem mais rápido do que antes, ó. Fez o trail, ó, tá? Ficou aqui, é basicamente a metade, ó. Se eu quiser que ele seja 100% a velocidade do quadro, eu faço isso. Eu quero que ele seja metade da velocidade, eu faço isso aqui, ó. Então, agora vocês têm um controle sobre o movimento, né, a velocidade que o trail desaparece, ó, ok? Tornando bem mais legal, ok? Agora, como a gente está rodando esse pedacinho aqui, ó, eu só preciso fazer uma coisa. Eu posso vir aqui, ó, e fazer uma verificação, ó. Se trail ponto get point count, ou seja, eu quero saber quantos pontos tem. Se ele for igual a 0, o que eu vou fazer? Eu dou um kill free. Agora sim. Então, quando o frame tirou todos os frames aqui da posição 0 e ele atingiu 0 pontos, ou seja, já pagamos todos os pontos, aí o que ele faz? Ele pode chegar aqui e se excluir. Super tranquilo e simples, tá vendo? Então agora a gente tem um controle legal sobre o trail dele, ó. Fica um trail bem bonito, ó. E aí ele desaparece suavemente, né, ó. Que legal. Sem a necessidade, né? A gente pode fazer um teste aqui, ó. Vamos ver se ele tá apagando mesmo, ó. Print cristal destruído, né? Então agora eu consigo verificar e falar assim para ele, ó. Destrói o cristal só quando a cauda dele, o trail dele, desaparecer totalmente, ó. Olha lá. E aí a gente vê aqui que realmente os cristais estão sendo destruídos e a gente está o quê? Nesse ponto, eliminando recurso da memória, né? Então quando o cristalzinho ele bate e desaparece só inicialmente essa parte aqui, aí ele inicia a destruição da cauda dele, do trail que ele fez, deixando o jogo bonito. Então vocês estão vendo que com pequenos ajustes de programação e uma lógica bem simples, a gente pode deixar o jogo bem mais bonito, ó, tá? Agora ele vem, ó. O trail desaparece levemente
sem precisar ter aquela coisa quadrada, dura e sem graça. E vocês querendo ou não, isso faz muita diferença durante o gameplay. Vocês como jogadores, vocês sabem, se o jogo ele tá muito duro, ele fica parecendo amador. Então a gente fazendo pequenos ajustezinhos, o nosso jogo fica bem mais bonito, bem mais charmoso, atrativo. E aí o jogador quando tá jogando, ele sente aquela fluidez no jogo. E isso torna tudo muito mais agradável. Ok, pessoal? Não esqueça de dar o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.